Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 151. Você achou que a gente não vinha, mas a gente vem, porque aqui pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode nevar, que sempre tem o podcast. Ao contrário de outras certas categorias aí, né, que a gente vai comentar hoje, né? Vamos comentar rapidamente, né, sobre uma certa categoria aí que andou fazendo umas coisas um pouco feias com seu público, né? Ou será que não? Bom, o programa hoje é o seguinte, tá? O formato é mais ou menos o seguinte, sabe rodeio, quando tem os touros, eles ficam ali no portãozinho, bravos, querendo entrar na arena? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, os dois touros estão ali esperando, já dando chifradas no portãozinho, e eu vou liberar o primeiro portãozinho agora para soltar o primeiro touro, que é o grande Adalto, que está liberado para adentrar a arena, já vai aparecer aqui. Ele já deu uma prévia, né, do seu posicionamento sobre o que a Fórmula 1 fez, né? Mas hoje vamos explorar mais, né, Adalto? Porque isso é assunto, né, para muito tempo aí. Muito tempo, seu grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grande confraria, uma palhaçada, uma farsa, né? Uma coisa. Eu acho que foi uma das maiores barbaridades que eu vi a Fórmula 1 fazer desde que eu assisto isso daí. Para mim, isso foi pior do que Estados Unidos 2000 e sei lá quanto, 6, sei lá. 2005. Muita gente lembrou, né, disso aí. Pelo menos ele teve uma corrida com 6 carros. Isso é a tradução do se contentar com pouco, né? Pelo menos teve uma coisa com 6 carros. Exatamente, não. Eu tô dizendo, aquilo acho que tinha sido o pior, né? Agora eles conseguiram fazer pior. Eles não fizeram corrida, não tentaram fazer corrida e deram pontos, fizeram pódio. Meu, eu estava vendo aqui e falava, que é isso, cara? Eu não estou acreditando. Que é isso, né? Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos por partes, como diria Jack. Vamos chamar aqui o outro touro, grande Fábio Campos, também já está aqui a postos. Eu perguntaria para o Fábio Campos, ele que já esteve lá, né? Qual deve ter sido a sensação daqueles torcedores que enfrentaram chuva, frio, pandemia, pagaram caro no ingresso para ver 3 voltas atrás de um safety car e acabou. E a Fórmula 1 considerou isso corrida. E aí, Fábio? Opa, ó. Opa, tô no mudo aqui, aí, vamos lá. Agora sim, vamos lá. Olá para você, olá para o Adalto, olá para o nosso ouvinte que gosta do bom jornalismo, da boa análise. Eu espero que a gente consiga entregar isso hoje, porque é um programa que precisa, né? Hoje é um programa muito de se discutir, porque tem que se discutir certas coisas. Eu não concordo com o Toto Wolff quando diz que não, tem que fechar esse capítulo e seguir em frente. Não, esse capítulo tem que ser analisado por que chegou até aqui. E a gente vai analisar. Para responder a sua pergunta, Bruno, eu só consigo me lembrar da primeira vez que eu cheguei em Spa-Francorchamps, numa sexta-feira em 2012, e chovia tanto, Bruno, mas chovia tanto, e para você chegar até Spa é diferente, porque é muito mais difícil de você chegar a qualquer uma das outras pistas que eu conheço, Monza, Silverstone, Barcelona, Interlagos, porque a corrida é num vale e é no fundo de um vale, então a água desce. Podemos dizer assim. E eu me lembro, vou contar bem rapidamente, tá? Porque você já deve estar ansioso para o programa acabar. Já falaremos sobre isso. Já tem protestos a serem... Já está com o programa demais, pô. É verdade. Mas vamos lá, Bruno. Eu me lembro rapidamente de chegar, tá chovendo tanto, e começar a descer em direção à pista, ainda sem saber o caminho, e atrasado, porque vinha do outro lado do país. E cheguei, fiz ali a troca do meu ingresso e eu me lembro que parei dentro de uma casa, tem uma casinha onde a Fórmula 1 aluga e faz a troca de ingresso para quem vai retirar lá. E eu me lembro que parei na porta dessa casa, já tinha metade da sexta-feira percorrida, uma chuva, e eu me lembro que eu pensei, será que eu volto para o hotel e venho amanhã, tudo certinho, horários melhor calculados, ou eu desço e mergulho nessa água, né? Claro que eu fiz... Até hoje eu me culpo só de ter me feito essa dúvida, porque evidentemente eu falei, eu vou descer, quem tá na chuva é para se molhar, eu tô num lugar que eu sonho e tá, e fui, e desci, e descendo molhado, pensei que se eu descesse sentado, eu desceria, talvez eu chegaria mais rápido, porque descia uma correnteza mesmo.
Né? E resumindo o final da história, que aí já começa a ter a ver com o Grande Prêmio de domingo, quando eu cheguei, me deparei com a Eau Rouge e fui tirar. Era máquina de retrato, não era celular com fotografia, era máquina de retrato. Máquina de retrato. Olha, na hora que eu apostei, isso aí precisa marcar isso aí. Era 2012, então assim, eu acho que já tinham celulares que tiravam fotos, mas não era tão assim como todos tiram hoje, não. E eu me lembro que eu apontei para o Rouge e não consegui tirar a foto. E não tem nada a ver com emoção, nada disso. Eu não consegui tirar foto, Bruno, porque eu não conseguia fazer esse movimento com o dedo, que para quem não está vendo e está ouvindo o podcast, é o simples movimento com a ponta do dedo para dar o clique. Tamanho era o frio, tamanho era a chuva que caía, a chuva tinha até aliviado um pouco, mas o frio que assola aquela região. Então, Bruno Aleixo, eu só consegui pensar nesse caso, nesse domingo. Eu acho que fã de Fórmula 1 que vai a Spa-Francorchamps não deve ser tratado como coitadinho. Quem está ali está vivendo uma experiência maravilhosa. Agora, não pode ser tratado, não pode ser enganado, como foram todos os que estavam em casa e na pista, com um fingimento de uma corrida. Até todo o procedimento, vamos supor que ele tenha demorado 4 horas, foi mais ou menos isso. Até 3 horas e 50 minutos, para mim, tinha algumas poucas críticas a fazer. Uma coisa aqui, outra ali. Depois que acabou, que entra aquele rádio de alguma equipe, que eu já nem lembro mais, perguntando, mas vai ter pódio? E a resposta, vai? Aí começou a ficar feio, começou a ficar horroroso. E é isso que nós vamos debater. Peço desculpas por estender a abertura, mas é para estender o programa. É pressão livre para estender o programa. Muito bem, é isso aí. Ó, vamos começar, né? Lembrando que os nossos twitters aqui, o meu é o @BrunoAleixo80, tá aparecendo aqui, o do Fábio, @CampusFB, e o do Adalto, que esse final de semana achou a senha do Twitter, né? Então, sigam o Adalto lá, o @Adalto Racing, aproveitem, né? Que ele estava lá revoltado, vai Fórmula 1, corre Fórmula 1, cacete e tal. Então, o Adalto, de vez em quando, encontra aí a senha do Twitter, é muito importante, né? Segui-lo para ver as opiniões dele em cima da hora. E não se esqueça do like no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E não se esqueça de compartilhar. Do Facebook, Instagram. Compartilhar os links do Loucos também não dói não, viu, Bruno? Não precisa pagar nada não. Quem quiser ajudar a divulgar o Loucos compartilhando os links... Saiu no Twitter lá, retuita. Olha aqui que legal esse podcast. Ajuda a gente, né? Quem sabe, né? Um dia a gente não vai para Spa-Francorchamps e ajuda o Fábio Campos a descer o barranco sem ser de esquibunda, né? Mas todo mundo junto, de mão dada. Muito bem, pessoal. Eu fiquei pensando em como começar a falar desse fim de semana, porque... Às vezes a gente fala assim, vamos falar na ordem cronológica, vamos falar primeiro do sábado, né? Mas dessa vez tem tanta coisa para falar e tanta coisa importante que eu não sei muito bem por onde começar, viu, Adalto? Eu começaria pela classificação, porque teve uma coisa chocante na classificação. E tem uma coisa também, eu acho, agora já vou começar a colocar aqui a minha tese, né? Deixa os touros bravos aí. Vocês vão começar pela classificação, vocês já estão amarrando o touro por uma parte sensível e vocês estão deixando os ouvintes ansiosos. Vocês estão querendo deixar o ouvinte ansioso. Não, mas é porque eu tenho uma tese que é o seguinte. Eu acho que o que aconteceu no domingo foi um reflexo muito direto do que aconteceu na classificação. Eu acho isso. Porque se o Lando Norris não dá aquela pancada, talvez a Fórmula 1 arriscasse correr, nem que fosse por 1 hora no domingo. Você viu a pancada da W Series na sexta-feira? Vi a pancada. Então, eu acho que já vinha um fim de semana assim, meio esquisito em termos de acidente, e a Fórmula 1 olhou aquilo e falou assim, eu não vou arriscar esse domingo aqui com essa chuva e tal. Não estou defendendo. Mas tem o Antônio Robert, que hoje faz 2 anos que morreu ali. Né? Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar. Vamos lá, então. Só dizendo aqui, eu não estou justificando, não. Eu só estou colocando pimenta no seu mexido aí, Bruno. Não, e nem eu estou justificando, eu estou dizendo o que pode ter acontecido. Feito esse comentário, vamos lá, Adalto, começa aí. O Norris, não sei se vocês repararam, ele pediu desculpa para a equipe. Ele disse que o erro foi dele. Não foi da pista, não foi de nada. Não tinha poça d'água, o carro não aquaplanou. Foi dele. Ele não podia ter feito a curva na chuva de pé cravado, como ele quis fazer. Então ele pediu desculpa para a equipe. Depois ele falou isso de novo. Ele falou isso no rádio, depois ele disse isso de novo na entrevista lá que eles dão lá.
Ele falou isso de novo. Ele falou, eu fiz rápido demais, entendeu? Simples assim. Se eu tirasse um pouco o pé, o carro faria a curva. Né? Vocês já devem ter até reparado que quando ele contra-esterçou, os pneus da frente eles grudaram, né? Eles aderiram e aí ele foi para onde os pneus da frente estavam virados, é evidente. Aquela batida ali é uma das mais perigosas que tem automobilismo, porque é quando o carro faz aquele movimento de chicotear, né, Adalto? Ele joga a traseira e o piloto corrige, ele vira de vez e vai no muro. Isso quando acontece circuito oval, por exemplo, é tragédia na certa, né? E ali no Rude já aconteceu alguns acidentes assim, né? E esse foi mais um, né? Exatamente. Então, mas ele assumiu a culpa, né? Então ele não pôs a culpa na pista, ele não falou que não devia ter treino, nada. Ele assumiu a culpa 2 vezes, inclusive, na hora e depois. Então, eu acho que isso aí é do jogo, entendeu? Isso aí é do jogo. Aí, o que eu queria falar mesmo sobre a classificação é a volta maravilhosa, espetacular, uma volta antológica do George Russell, né? Que eu vi 50 vezes no on-board, impressionante a volta dele. Assim, você considerando que ele tem o segundo pior carro do grid, né, a volta dele é absolutamente impressionante. É a mais de todas, é a mais que o Verstappen, que fez a pole, de qualquer outro carro. Na minha opinião, ele humilhou o grid inteiro, inclusive o Verstappen, porque o Verstappen só foi 3 décimos mais rápido que ele, quando ele tem um carro que é 2,5 segundos mais rápido que ele. Né? Então, ali o Russell tirou 2,2 ali no braço, porque ele não tinha nenhuma vantagem em relação nem ao Hamilton, nem ao Verstappen, nem a qualquer outro. Eles estavam na mesma hora na pista, inclusive. Né? Com uma diferença de 100 metros de cada um, estava 150 metros do outro, sei lá, por aí, 200 metros. Então, eles pegaram a mesma pista no mesmo momento, né? E quando ele passou, fez a pole, quando o Hamilton não fez, e eu torci tanto para o Verstappen também não fazer, né? Porque eu falei, esse moleque merece, né? Aí infelizmente não deu certo infelizmente para ele não deu certo. O Verstappen foi lá e fez a pole e tudo bem, não importa. Segundo lugar com uma Williams, uma Williams desse ano é um absurdo. Eu não lembro quando eu vi isso pela última vez. Eu não lembro. Eu não sei se vocês lembram do segundo pior carro do grid fazer P2, né? Numa classificação que não teve, que foi desempenho, né? Foi desempenho. Tudo bem, era na chuva, mas foi o desempenho dele na chuva. Eu não lembro disso daí, entendeu? Eu lembro de uma corrida em Mônaco, né? Que o Senna chegou em segundo com o carro ruim, mas não era o segundo pior carro do grid, e ele teve a corrida inteira para fazer o que ele fez. Né? O Russell teve uma volta. Então, para mim, isso foi, assim, uma coisa para não... Quando falarem para mim, fala as 10 coisas mais impressionantes que você viu na Fórmula 1, desde que você assiste, uma delas vai ser esse P2 do Russell no sábado. Muito bem. E aí, Fábio, vamos falar sobre o sábado, então. Tá bom, eu vou tentar ser breve porque eu não quero estender esse sofrimento com o ouvinte que vocês estão forçando o ouvinte a esperar o domingo chegar. Eu acho que o sábado foi isso. Eu acho que a questão do George Russell é o seguinte, né? É uma capacidade de fazer volta rápida assustadora. A capacidade desse cara de fazer uma volta rápida, porque a capacidade dele em corrida, eu acho que a gente ainda tem a descobrir, a aprender, a gente ainda tem a ver, porque ele tá muito... Ele ficou... Esse ano não, ele tá aparecendo mais porque ele tá largando mais à frente. Mas 2019... que oportunidade que seria essa, hein? 2019 e 2020 foi muito difícil acompanhar, ou não tão fácil, digamos assim, acompanhar algumas coisas que ele faz. Eu acho que ele tem um defeito de primeira volta, aliás, ele mesmo já falou sobre isso. É um cara, mas enfim, é um diamante a ser lapidado, porque um cara com uma capacidade de fazer uma volta dessa, é um cara que você pode trabalhar um defeito em qualquer que ele tenha, possa ter em corrida, enfim, uma questão de primeira volta, isso é totalmente
curável, vamos dizer assim, né? Isso não é uma coisa que é um defeito, não é necessariamente um defeito técnico, né? Às vezes é uma questão de julgamento, de posicionamento na pista, de ter um certo resguardo. Enfim, ele é um diamante para ser trabalhado, mas ele tem uma capacidade de fazer volta rápida que é impressionante. Eu confesso que mais impressionante até do que essa classificação em Spa, porque na chuva, assim, eu acho que a chuva ela mostra muito a habilidade, né? Mas as diferenças acabam sendo podem ser muito circunstanciais, porque a chuva diminui metade de uma volta, já faz uma influência tremenda no grid. Mas mostra quem é bom, e ele mostrou que é bom. Então essa questão... completando meu raciocínio, eu ainda estou mais impressionado com a volta dele em Silverstone, de classificação, onde ele ficou a 1,5 da quarta colocação. Aquilo ali, para mim, é impressionante. Como que um cara de Williams fica a 1,5 ou 2, acho que arredondando é bem próximo de 2, de fazer um quarto tempo com uma Williams e ali no seco. Então, Bruno, é uma capacidade técnica gigantesca que esse menino parece ter. Parece ser um super talento a ser desenvolvido. Pena que sublinhou o patético do domingo, porque acho que foi patético o que ele fez no domingo, porque poderia muito bem ter dito, não é assim, não preciso que seja assim. Tem muita gente da imprensa inglesa, porque ele agora é o queridinho da vez, que está dizendo, não, os outros dois estão errados, mas o Russell sim, ele pode comemorar. Não, ninguém ali podia comemorar, eu acho que ninguém ali, mas é isso aí, nós vamos entrar daqui a pouco. Não estou querendo entrar no domingo já. Discordo da postura dele no domingo, mas nós estamos discutindo aqui a qualidade de braço e isso é impressionante. É um garoto para ficar ali no top do top e tomara para incomodar o Hamilton. Tomara que incomode o Hamilton na Mercedes em 2022. Eu acho que vai incomodar, viu? Não sei não, mas eu acho que vai incomodar. Eu acho que é para isso que ele está sendo contratado, inclusive, porque senão esses caras continuariam com o Bottas. A possibilidade, né, Adalto e Bruno, dele enfiar a volta rápida numa Mercedes, começar a largar à frente do Hamilton, mesmo se ele não conseguir fazer o ritmo de corrida que do Hamilton é avassalador, ele já vai estar incomodando. Já vai estar incomodando, lógico que vai. Lógico que se ele ano que vem mete 6 poles e o Hamilton só 3 ou 4, pronto. Já o Hamilton vai ficar doido, entendeu? Não acho impossível, não acho impossível, não. A capacidade dele de volta rápida é uma coisa fantástica. Tomara que a Mercedes não se ponha no meio disso para atrapalhar, né? Porque para mim a discussão, se o programa de hoje tivesse um nome, para mim é a mentalidade. O problema todo gira em torno de uma mentalidade resultadista que desembocou no domingo. Se é que eu já posso chegar no domingo, ou o Bruno Aleixo ainda quer falar da sexta, da segunda-feira. Só uma coisinha do sábado, para finalizar. O Ricardo, hein? Ricardo foi bem no sábado, hein? Finalmente. Tomara que tenha tirado um peso aí das costas dele. Mas aí é que tá, né? No molhado, será que apaga? Ou será que denota a evolução real ou é uma coisa do molhado ali? Mas às vezes traz confiança. Mas às vezes traz confiança, né? É verdade. Não sei, pode trazer confiança. Às vezes era isso que estava faltando. A gente vai saber, né? Mais para frente, né? Poderíamos saber no domingo, mas no domingo não teve corrida, né? No domingo não teve claro corrida. Que teve. Claro que teve. Teve pódio. Teve ponto, Bruno Aleixo. Coisa linda a gente ver jornalista falando que a Fórmula 1 agiu certo porque cumpriu o regulamento, né? Que coisa, nossa, que maravilha. Confesso que eu vi. Para que, né? Para que eu vou ser crítico se eu posso ser um burocrata, né? Porque realmente ela cumpriu o regulamento. O regulamento prevê lá que se você der 3 voltas atrás do safety car, você considera uma corrida. Que se dane o público, né? Porque quem fez o regulamento não estava nem aí para o público, mas a imprensa, né? A imprensa especializada que não ganha um centavo com corrida de Fórmula 1, existindo ou não, ela deveria ter um senso crítico, né? Bom... Só fazer um parênteses, já que você puxou a imprensa, até coloquei no meu Twitter, a vergonhosa matéria do site da própria Fórmula 1 é jornalismo institucional, tem esse asterisco, né? Colocando as declarações do Hamilton, e as declarações do Hamilton que eles colocaram é só aquelas que falam, sinto muito pelo público, totalmente omitidas a real colocação dele, que é money talks, tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. É o mínimo, ele falou assim, é o mínimo que eles têm que fazer é devolver o dinheiro. O site da Fórmula 1 não colocar nada, eu até entendo para não atirar no próprio pé. Agora, recortar a fala do Hamilton como se ele estivesse apenas dizendo sinto muito pelos fãs, aí vou na linha do que você falou, Bruno Aleixo, a importância da cobertura crítica da Fórmula 1, da cobertura independente, da cobertura que erra e acerta, mas que faz jornalismo.
Vamos começar a falar de domingo? Vamos começar a falar de domingo. Agora também vou jogar o tema para vocês debaterem aí. O Adalto falou, eu vi o vídeo do Adalto, ele falou assim, eu acho que devia ter corrida, porque eu vi lá em 76, que teve, né? Eu, sinceramente, eu tento não entrar no mérito se tinha que ter corrida ou não, porque eu não estava lá, eu não vi a condição da pista. Eu vi uma explicação do Rubens Barrichello, Adalto, muito razoável sobre a questão da visibilidade. Até para o Fábio, que já foi lá, pode confirmar isso, né? O Rubim falou que lá em Spa, as árvores elas ficam muito próximas da pista. Então, quando o carro passa e levanta o spray não se dissipa como em outras pistas. Por isso que a visibilidade em Spa, quando chove muito forte, ela é muito pior do que em outras pistas. Então, na visão dele, Rubinho, realmente não dava para ter corrida. Ok, eu não vou nem discutir isso. Eu acho que ok, não tinha que ter corrida. O que incomoda é a solução que foi dada. Isso que incomoda, porque é o seguinte, não querem correr na chuva, porque tem o spray, porque tem a neve, porque uma marmota pode atravessar a pista. Ok, isso é um problema da Fórmula 1. Agora, não finja que teve uma corrida, porque aí é que é a falta de respeito com o público que a gente estava falando aqui. Vai lá. Bom, primeiro eu acho que a Fórmula 1, desde que perdeu o Charlie Whiting, está sendo muito mal gerida esportivamente durante as corridas. Treinos de corridas. Quando esse Michael Masi assumiu, é só problema. Começou com um negócio de limites de pista, depois passou para um negócio de aerofólio, de asa, de não sei o quê. E aí chegamos na cereja do bolo, que foi essa corrida patética. Não corrida, né, que tivemos domingo. Se fosse uma corrida patética, seria melhor. Corrida patética foi aquela dos Estados Unidos. Essa foi uma não corrida, né? Então, sobre ter corrida ou não ter corrida, cada um acha uma coisa e ninguém tem certeza, né? Então, eu teria, no mínimo, tentado fazer a corrida. É isso que eu teria feito, entendeu? Eu tenho até eu acho até que eles deviam ter entrado com safety car, como eles entraram, dar umas 3, 4 voltas, tirar o safety car fora, colocar uma bandeira amarela entre lá a Suzy lá e a Lecombs lá em cima, entendeu? Nesse trecho tem que tirar o pé e não pode ultrapassar. Talvez no terceiro trecho também, como já fizeram inclusive aqui em Interlagos, na reta oposta, em 2012, ficou lá a bandeira amarela, sei lá quantas voltas, 10, 12 voltas. Eu acho que eles poderiam ter tentado fazer a corrida. Eu não sei se ia dar certo, mas eles poderiam ter tentado, né? Eles nem tentaram fazer. O que eles fizeram foi uma palhaçada. Então, eles tinham que ter tentado. Corrida com chuva pesada, nós tivemos muita já da Fórmula 1. Eu separei algumas aqui, inclusive vão aparecer cenas, enquanto eu estou falando agora, né? Imagens, tanto paradas quanto em vídeo, de Montreal 89, Adelaide 89, Japão 2007, Brasil 2008, Malásia 2009, Coreia 2010, Canadá 2011, Brasil 2012, Suzuka 2014, Japão 76. Não vamos ter imagem aqui, mas em Nürburgring, que é uma pista mais perigosa do mundo, quando o Stewart ganhou em 68, 69, entendeu? São dilúvios. Vocês estão vendo as imagens aí. Tem uma imagem do carro do Button, que não sei se já passou, que tem água até quase metade. Estou exagerando um pouco, mas tem uns 10 centímetros de água e dá para ver pela roda dele. Que o pneu, metade do pneu está debaixo d'água, entendeu? Isso nem perto estava acontecendo em Spa. E essas imagens aí também, você não vê nada, o piloto não vê nada. Aquela corrida no Japão, que todo mundo que está vendo Loucos deve ter assistido em 2007, né? Quando teve no final aquela batalha do Rubinho com o Kubica, aquela corrida também foi um dilúvio. Do Massa. É isso, o Márcio, exatamente, o Márcio Kubica, que nós temos essas cenas também. Foi um dilúvio,
o Alonso deu uma porrada e tanto, né? Então é o seguinte, mas eles tentaram fazer corrida. Muitas dessas corridas que eu falei tiveram menos voltas, uma teve 30 voltas, outra teve 14 voltas, outra teve 20 voltas, mas todas eles tentaram fazer a corrida, entendeu? Eles fizeram uma reunião, eles explicaram, falaram, vamos para a pista. O público está aí, a TV está aí, a audiência mundial está aí, vamos para a pista e vamos tomar cuidado, vamos colocar a bandeira amarela, mas vamos tentar, vamos ver o que rola. Se alguém machucar, não sei o que, se começar a dar porrada, a gente para a corrida, entendeu? Bandeira vermelha, a última volta valeu e fim de papo. Agora, fazer o que eles fizeram, aquilo ali é uma... Sabe, meu, bem na era das fake news, fizeram uma fake race, quer dizer, uma coisa, porra, isso é uma barbaridade que eu nunca esperava, entendeu? Eu não esperava. Eu tenho mais coisa para falar, mas chega, senão eu vou ficar falando meia hora aqui. Depois eu volto. Fala meia hora aí, vai. Vai, deixa o Fábio agora, deixa o Fábio para a gente fazer um formato de debate aqui. Não, bom saber que o programa hoje vai longe, então. Não vai ter os vergonhosos 45 minutos da semana passada. Bandeira vermelha teve no último. Eu vou criar a cláusula Nishan, que é o nosso ouvinte que se mostrou revoltado com os 45 minutos da última terça. O Nishan se mostrou revoltado. Oh, meu Deus, que novidade. Eu acho o seguinte, Bruno, eu acho que tem uma questão técnica aí que eu acho que tem que entrar no meio. Eu acho que a Fórmula 1 piorou a sua capacidade de correr na chuva, a sua capacidade técnica. A gente está falando de outros carros, a gente está falando de outras épocas, em que havia uma questão toda de aerodinâmica e uma questão de dispersão de água, que eu acho que neste carro é um problema, porque a gente já viu que é um problema. Se Spa fosse a primeira vez que a Fórmula 1 tivesse pisando em ovos na chuva, a gente poderia até... Eu acho que o que o Barrichello falou tem razão, inclusive o que o Barrichello falou tem razão com nuvem. Spa, quando a nuvem está muito baixa, ela fica ali. E dizem também por causa das árvores. Porque não é só a árvore que a gente está vendo ali na tela. Dos lados da pista, eu abri o programa falando, né? A pista está no pé de um vale. Então as árvores continuam mais para a área aberta da pista. Então isso tudo acaba fazendo uma diferença. Mas eu acho que este carro tem um problema. Primeiro que esse carro não deveria existir como ele é, na minha visão. Né? Aquela mudança de 2016 para 2017, de deixar esse carro super aerodinâmico, isso tem um efeito na chuva. Eu estava em Interlagos em 2016, na corrida épica, que também não quis começar, a Fórmula 1 ficou morrendo de medo por causa ali de aquaplanagem, demorou, a arquibancada vaiou, fez o joinha para baixo, e quando soltou estava chovendo, e não tinha, o spray era claramente diferente, mas era muito nítido, como aquele carro de 2016, claro que tinha spray, carro de Fórmula 1 sempre vai ter spray, às vezes vai ser mais problemático do que outras vezes, mas esse carro tem esse problema. E a Pirelli, para mim, é um enorme fracasso na questão de fazer pneu para o molhado. Para o pneu de pista seca, já tem os seus graves problemas, mas é outra história, é outro tipo de discussão. Para dispersão de água, porque é o seguinte, Bruno Aleixo, para mim, a gente viu uma Bélgica onde o spray era o problema maior do que a água que caía. Quando o spray é mais problema do que a intensidade da chuva, você tem um problema no chão. Você tem um problema técnico para você resolver. Ou a pista não está dispersando água, não me parece ser o caso. A pista tem um super sistema de drenagem. Lógico, não tinha poça na pista e não tinha poça. Aqui em Interlagos de 2016 tinha um monte de poça. Não tinha rio correndo. Não tinha rio correndo. 76 em Fuji, só tinha poça. Os caras correndo com aqueles carros que não tinha nada, não tinha aerodinâmica, não tinha nada, carro mecânico, carro que não tinha rádio, volante, não tinha nada no volante. Os caras correndo em cima de poça d'água. Fizeram a corrida inteira, só um bateu a corrida inteira. Esses caras são os melhores pilotos do mundo. Eu acho que eles tinham que ter tentado começar a corrida. O fato desse carro ser muito baixo, isso acaba fazendo uma diferença na questão, né, do dispersar da água, porque eu confesso, Bruno Aleixo, que eu tentei ir atrás dessa parte técnica depois de domingo. Tem muita coisa que a gente vai falar, né, da direção de prova, que para mim
é absolutamente vergonhoso, mas existe um problema técnico desse carro, que pode ser resolvido. Eu estava vendo discussão de engenheiros, ex-mecânicos, como Mark Priestley, que era da McLaren, um engenheiro da Haas, que eu nunca me lembro o nome dele, mas que ele é ativo nas redes sociais. Eu já até retuitei um tweet dele dizendo lá, questão do cansaço pós-rodada tripla no paddock. Enfim, há uma discussão muito interessante de coisas que podem ser feitas, de como esse carro é um erro de projeto, principalmente para água, que podem ser feitas para se evitar o spray. Esse carro, ele gera muito o tal do vortex, né? Que são aquelas que às vezes a gente vê nas imagens, são aqueles redemoinhos, falando bem simplisticamente. Isso na chuva, os engenheiros estavam dizendo, isso na chuva, para spray, é um potencializador de spray, é um potencializador da má visibilidade. Eu não sou contra não ter tido a corrida, não de forma veemente, poderia ter tentado, acho que sim, não me oponho a isso, mas a câmera no carro dos pilotos, para mim, era muito claro que os caras não viam nada na reta Camel e na chegada para Buzz Stop. Mas não viam mesmo. Aquela vez que o Senna correu a Adelaide, que ele bateu na traseira de não sei o que tinha câmera no carro dele, nem a gente que vendo na câmera viu o carro da frente. Mas eles tentaram fazer a corrida e fizeram 14 voltas de corrida. É isso que eu estou falando. Aí é uma discussão, se solta sem visibilidade ou não, eu não sei se é o mais adequado. Realmente não sei. A Fórmula 1 até fez uma compilação dos rádios, né? E é interessante você ver, um piloto fala de aquaplanagem, outro piloto fala que não está vendo nada, outro piloto fala que o carro está resfriando muito e aí começa a resfriar freio, e aí é outro problema de projeto. Enfim, então, o Bruno Aleixo, há soluções que a Fórmula 1 tem que fazer, tem que pensar, para se adaptar melhor a condições de chuva. Porque há um problema técnico, há um problema de um certo temor, como você falou, tudo que envolveu os acidentes, a Rouge, a morte do Antônio Hubert, isso tudo pesou. Mas há um problema técnico que pode ser resolvido. Gary Anderson estava dizendo, meu guru, digamos assim, técnico de Fórmula 1, porque é um ex-piloto, é um ex-mecânico engenheiro da Jordan, enfim, viveu a vida toda da Jordan na Fórmula 1, um cara com muita experiência, e ele dizia, aumentar o diâmetro do pneu de chuva, o raio, já é uma coisa que você pode fazer. Esse pneu de chuva ele já tem um diâmetro maior. Se você fizer ele um pouco maior, você levanta mais o carro naturalmente, né? Existe hoje tecnologia, não é ideia minha, também de outros engenheiros da Fórmula 1, de que você pode colocar um dispositivo na suspensão que levante um pouco, 5 centímetros, algo que a gente jamais vai nem perceber, mas declarou corrida. Podiam ter feito isso, Fábio. Tiveram tempo para fazer isso. Então, depois de 2 horas parado, por que não chamaram as equipes e falaram, escuta, é o seguinte, todo mundo topa levantar o carro 10 centímetros, daqui meia hora a gente dá a largada? Todo mundo topa, não adianta, Adalto, porque alguém vai levar vantagem e não vai levantar para ganhar, entendeu? Tem que ter uma regra com o dispositivo, é a sugestão dos engenheiros. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Antigamente, eu me lembro que quando esse regulamento de parque fechado ele passou a existir, né? Você tinha uma exceção que era a questão da chuva. Choveu, você pode fazer o acerto de chuva, que basicamente é isso aí, levar o carro, amolecer a suspensão, lá, beleza. Não pode mais fazer isso? Não é mais permitido fazer isso? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tanto que o grande debate técnico na sexta-feira, Bruno Aleixo, era quem vai com asa para chuva, quem vai com asa traseira para seco. Quem apostava. Então, assim, por dedução, existe algo que você pode mexer, que eu acho que é a regulação da suspensão. Eu acho que isso você pode mexer. E o aquecimento de freios você também pode, porque se vai chover você não precisa de um freio fechado, você pode abrir o freio, né? Porque você não vai ter calor, então você faz o seu freio mais efetivo. Mas a questão da asa, que antigamente podia, eu acho que não pode mais, acho não, é só fazer 1 mais 1 igual a 2, porque na sexta-feira o grande debate era, né? E o Martin, não pode. O Martin Bukowski falou, o Martin Bukowski deu entrevista para a Sky durante ali no pit wall, aliás, ele falou uma coisa no domingo que para mim é a prova cabal de que a Fórmula 1 fez uma vergonha, um vexame, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas ele dava entrevista e ele falava, ou a gente vai para o acerto molhado, que aí a gente vai ser um sitting duck, como eles dizem em inglês, né, um alvo fácil na reta, ou a gente vai para o acerto de seco e se chover a gente se estrepa. Então, Bruno Aleixo, essa regra pode evoluir, é o que os engenheiros estão discutindo, pode se evoluir.
Se declarou pista molhada, não existe isso, não existe a regra. Pista molhada é obrigatório usar o pneu azul, pneu de chuva extrema. Coloca ali, é preciso acionar um dispositivo, levantar o carro, enfim, Bruno Aleixo, para resumir, tem coisas que a Fórmula 1 pode fazer, deve fazer, tem que fazer, para deixar o carro tecnicamente melhor na chuva, porque a constatação é que nós estamos no século XXI e a Fórmula 1 hoje tem menos capacidade de andar no molhado do que tinha alguns anos atrás. A Fórmula 1 não pode andar para trás. Eu não acho que o problema é técnico, eu acho que o problema é outro, mas tudo bem. Eu acho que é o técnico porque não tinha visibilidade. Para mim, os caras não estavam vendo. Na câmera que eu estava, das câmeras on-board, para mim, era absurdo. Era absurdo, assim, o cara não via nada. Então, para mim, esse problema é. O pessoal teve várias sugestões, né? Teve gente falando que já tem que mudar a curva, a Eau Rouge, né? Que ela é muito perigosa e tal, não pode. E teve um piloto, o Berger, né? Falou que então não é melhor não ter corrida na chuva. Então, melhor é o seguinte: choveu, não faz a corrida. Enfim, tem várias maneiras tem várias opiniões aí sobre o assunto, né? Eu só acho que se mexer na Eau Rouge aí eu vou ficar invocado, viu? Mas quem não vai? E a sugestão do Bernie, o que você achou? O quê? O Bernie Eccleston eu não vi. O Bernie Eccleston falou assim, depois de 2 horas teria chamado todas as equipes e falaram o seguinte, nós vamos dar largada daqui meia hora. Quem quiser participar tá no grid, quem não quiser não vai. É simples assim, nós vamos dar largada em meia hora. Entendeu? Uhum. Porque é assim que ele fazia sempre. Né? Porque o carro de 2021 não pode ser pior na chuva do que o carro da década de 70, ou de 80, ou de 90. Né? Que quase todas... Agora, mas deve ser mesmo, porque... Entendeu? Não, mas eu ia falar que deve ser mesmo, porque o Pérez bateu na volta de instalação, né? O Prost também bateu nessa volta, a volta de apresentação em Imola, rodou sozinho. O próprio Russell rodou também na chuva o ano passado, o ano retrasado, não lembro, numa volta de apresentação, na volta de aquecimento, na volta de formação do grid. Isso acontece. O cara perde o carro. Isso acontece, mas isso é do jogo. O problema é que esse carro levanta spray. Esse é o grande problema. Esse foi o. É que vocês não viram as imagens, que depois vocês vão ver quando tiver o programa no ar. Tem um monte de imagem aqui que você não vê nada. Nada. Entendeu? Então não é que esse carro levanta. Porque você não via nada no passado, você pode correr sem ver nada hoje? Essa é a minha dúvida, essa é a minha questão. Eu acho que você tem que tentar. Você tem que tentar. Como eu falei, não é simplesmente chegar lá e falar, corram. Não, eu dei uma ideia aqui. Deixa eu te dar uma ideia. Amarela ali, espera 4, 5 voltas a ver se a pista melhora, se forma um pouquinho de trilho, entendeu? O que os pilotos... Teve um ouvinte que me escreveu no Twitter falando assim que podia limitar a potência dos carros para eles andarem no máximo a 120 por hora. Mas aí não. Deixa eu dar uma ideia que surgiu aqui numa discussão entre jornalistas e gente da própria Fórmula 1. O safety car, ele atrapalha muito nessa hora, porque ele deixa os carros muito lentos e ele não dispersa a água da pista. Se os carros andassem com um pouquinho mais de velocidade, os carros talvez conseguissem dispersar, e aí, se a chuva não aumentar, vai se criando condições. Muita gente da própria Fórmula 1 está dizendo que, neste ponto, poderia-se, é uma sugestão, tirar o safety car, dá um delta maior de velocidade para o primeiro colocado gerir ali o pelotão, enfim, como tem quando o safety car sai. Quando o safety car sai, o líder vira o safety car, ele dá o ritmo. Colocar isso, tem muita gente defendendo essa ideia que eu acho que encaixa na nossa discussão aqui. Você tira o safety car, você deixa os carros andando sob bandeira amarela, mas numa velocidade maior, e aí você consegue verificar se está dispersando a água da pista. É uma ideia, Sobre o safety car não está dispersando, entendeu? É uma ideia boa. Eles podiam ter tido lá essa ideia. Agora, eles não fizeram nada disso. Eles fizeram uma palhaçada, uma farsa, entendeu? Eles fizeram. Vamos entrar na farsa, então? Vamos entrar na farsa. Então, a farsa foi o seguinte... Ficou lá, sei lá quantas horas, 3 horas discutindo, vai ter corrida, não vai ter corrida, vai ter corrida, vai ter corrida, de repente, e nesse meio tempo... Um regulamento maluco, né? Porque antes você tinha 4 horas de janela, agora você tem 3, que podem ser pausadas entre a segunda e a terceira, que foi o que o Michael Masi fez,
para depois continuar. Ou seja, não é mais 4 horas pura, é 3 com a possibilidade de apertar o pause. E ele fez isso e ninguém entendeu. Eu pelo menos, não fiquei, pô, o que vai acontecer, né? Porque tinha uma questão também da luz natural, né? Ia ficar de noite em Spa. Mas eles ficaram discutindo isso com um plus que foi a questão do Pérez, né? Pérez pode largar, Pérez não pode largar. A Red Bull correu para consertar o carro do Pérez, consertou para participar da corrida fake de 3 voltas que ninguém passou ninguém. Olha, é tudo uma piada, né? É tudo uma piada de péssimo gosto. Os caras saíram, né? Aí os caras saíram com 3 voltas, né? Atrás do safety car, o Adalto mandou mensagem: vai largar! Falei, opa, vamos lá. Sentei lá, deram 3 voltas. E recolheram para o boxe e falaram assim, olha, acabou a corrida, tá aqui o vencedor e tal, blá, 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 blá. Eu confesso que na hora eu achei assim inacreditável, porque eu achei que eles iam cancelar a corrida, que seria o que eu faria. Eu falei, olha, não tem jeito de ter corrida, não posso correr por causa do spray, parará, beleza, cancelou, devolve o dinheiro para a galera. E depois a gente faz, se der, se não der, fica com uma corrida a menos, enfim, vamos fazer assim. Não, eles fingiram uma corrida que não existiu. Uma corrida de 3 voltas com os carros passeando atrás do safety car, né? E ainda acreditaram a melhor volta para o Nikita Mazepin. Então, assim, é isso aí. Essa foi a farsa, né, Adalto? Não, isso é uma coisa ridícula. Sabe o que eu acho que podia ter acontecido, né? Por isso que eu falo, a gente precisa de... Às vezes precisa voltar ao passado, né? A gente precisa de homem, né? Eu já vi Stewart se recusando a correr, Emerson, Lauda e outros pilotos. Eu já vi esses caras se recusando a correr. Né? Então, na hora que a Fórmula 1 falou isso lá, os pilotos ficaram sabendo disso, você tem 4 campeões mundiais no grid ali. Somando, você tem 14 títulos ali. Se esses 4, um deles tivesse a iniciativa de procurar os outros e falar, vamos dizer que nós não vamos participar dessa farsa, não tinha farsa. Porque a Fórmula 1 não ia largar com esses 4 a menos. Porque eles iam na televisão, lá na Sky, onde quer que seja, falar, nós não vamos participar de farsa. O problema é que um desses campeões mundiais que você está citando aí estava lá no pódio jogando champainho, né? Por isso estou falando, faltou isso. Faltou isso, também não teve isso. São caras experientes, Hamilton, Alonso, Vettel e Kimi, são todos caras velhos, experientes, 14 títulos mundiais, e eles têm moral para fazer isso. Os outros não têm. Se chegar um outro lá qualquer, eu não vou participar, os caras chutam ele, entendeu? Os caras falam, você é um morto, você não vai participar, azar seu. Agora, esses 4 aí, se eles falam, nós não vamos participar dessa farsa, não tem farsa. Não tem farsa, entendeu? Eu achei, sim, que, em geral, o pessoal bateu muito pouco nos pilotos. Não sei se o Fábio concorda também, mas os pilotos também aceitar participar. Então, ainda mais esses 4 aí. Ainda mais esses 4. O Vettel, no dia anterior, tinha sido endeusado, né? Porque ele falou que não devia ter treino e passou lá perguntando se o Norris estava ok. O Hamilton deu entrevista falando que tem que devolver o dinheiro, mas estava no pódio, comemorando, sorrisinhos e tal. Uma palhaçada também, né? E o diretor da Honda, ele pulava com o troféu na mão ali. Não sei se vocês pararam nisso. Pulava, torcia assim. Falei, o que houve? Ligaram esse cara na tomada? O que é? Virou o boneco? Pula pirata. É essa, meu? O que é isso, meu? E aí, Fábio? A farsa. Passamos a farsa agora. Vamos lá. Antes, eu só queria dizer o seguinte. Para mim, a questão... não sei se olha para os 4, se é uma coisa conjunta. Existe uma entidade fictícia, fake, chamada GPDA, que não serve para absolutamente nada. Essa era a hora da GPDA existir. Olha aqui, gente, deixa eu contar uma coisa para o ouvinte que não acompanha a MotoGP. Em 2018, em Silverstone, choveu uma barbaridade e o asfalto muito liso, as motos não conseguiam parar em pé na pista. Teve um piloto que no sábado, eu não me lembro se foi o Morbidelli ou o Tito Rabat, quebrou o tornozelo, porque ele foi para a caixa de brita, estava andando em pé, mas veio uma moto e pegou o tornozelo dele. Então ele quebrou o fêmur, não foi o tornozelo não, ele quebrou o fêmur. Tamanho era o fluxo de motos que chegavam na curva. Né? Como já aconteceu na Fórmula 1, Interlagos, em 77,
né? Já aconteceu em Interlagos em 2003, a gente teve também na Curva do Sol, Bruno Aleixo adora lembrar dessa corrida. Então, os pilotos da MotoGP em 2018 se reuniram ali no grid e em conjunto não houve conflito, porque o que os pilotos concordaram, a categoria MotoGP assinou embaixo na hora, não houve conflito, não houve corrida. Se você pegar a classificação da MotoGP, tá lá 2018 Inglaterra, todo mundo um tracinho, não teve corrida, não teve fingimento. Não teve fingimento. Não teve isso que eu acabei de falar, que eu acho que devia ter partido dos campeões, isso. Não teve corrida. Para mim tinha que ter partido dos campeões. Para que existe a GPDA, Bruno? Eu falo isso há anos, não é meses. Há anos. Para que existe a GPDA? Para nada. É uma entidade que já deveria ter sido dissolvida, porque é uma entidade fake. Porque é uma entidade que não representa mais voz de piloto. Culpa dos pilotos também, porque o presidente é um ex-piloto, que não vai nas pistas. Né? Os pilotos atuais não assumiram a responsabilidade de serem eles os diretores, vice-presidente dessa entidade. Antigamente eram os pilotos que estavam correndo que presidiam essa entidade. Hoje não. Hoje é o Wurz, que deixou de correr há 20 anos, né? Não corre mais, não vai nas corridas. O Wurz deixou de correr antes dele estrear na Fórmula 1, ele já tinha deixado de correr. Entendeu? Então, quer dizer, aí que está a culpa dos pilotos também. Os pilotos também são culpados. Entendeu? Também, mas não são, para mim, não são os maiores culpados. Não são os maiores. Longe disso. Também mas, tem a sua... falou, né? Engraçado a imprensa, né? Todo mundo aceitando tudo tão numa boa, né, meu? Quer dizer, que bando, né? Meu? Não, eu acho que a imprensa está batendo forte nessa segunda-feira. Eu acho que, pelo menos assim, a imprensa inglesa, que é a que eu acompanho de perto, bom, porque a brasileira... A imprensa inglesa, eu contei as matérias com a palavra farsa no título. São inúmeras, mas são assim mais de 8. Isso é pesado, isso é importante dizer. Isso machuca a Fórmula 1. Tá? Aquela questão da Fórmula 1, blazer para críticas, não é mais 100% assim, não. Porque agora a Fórmula 1 não só tem ação na bolsa, a imagem do seu produto é importante, como as redes sociais são o seu medidor. Então, o que a Fórmula 1 está apanhando, eu acho que deveria apanhar em outras circunstâncias, foi por não apanhar em outras circunstâncias que, na minha opinião, a gente chega na situação de agora, né? Porque agora a imprensa batendo, o que a gente já viu nessa terça-feira, o excelentíssimo, digníssimo senhor Jean Todt, que é um dos principais artífices dessa vergonha, porque a Fórmula 1 é acéfala em termos de presidente, ela não tem um presidente da FIA que atua, que se envolve, que, peraí, isso aqui tá errado, peraí, vamos intervir nisso aqui. Não, é um presidente do deixa rolar. Então, quando você deixa rolar, o que rola é contrato, dinheiro e interesse, que foi o que fez a farsa. Por que a Fórmula 1 fez tudo o que ela fez? Para não cancelar a corrida, para não devolver dinheiro de ingresso, para não devolver dinheiro de televisão, para não devolver dinheiro de patrocinador, para mostrar a marca da champanhe no pódio. Tudo se resume a contratos. É uma Fórmula 1 onde há muito tempo, há muitos anos, os fins justificam os meios. Né? A Fórmula 1 se acostumou, e eu acho que esse domingo foi só o ápice, foi só o lado mais escancarado e feio de uma mentalidade que já existe há muito tempo, que é a mentalidade onde os fins justificam os meios. Ora, abre essa asa e finge que é ultrapassagem, porque o importante é trocar a posição. Olha, deixa o piloto, o companheiro de equipe passar, porque o que importa é o resultado, não é o meio, é o fim. Não vamos cancelar a corrida do Grande Prêmio da Austrália, da pré-pandemia, com gente no portão, porque nós não vamos perder dinheiro. Não podemos ser nós a fazer o cancelamento. Então, Bruno Aleixo, quando os fins justificam os meios, chega-se nesse ponto. Só que no esporte, é aí que a Fórmula 1 erra. No esporte, os fins não podem justificar os meios. Apesar de ter muito fã de Fórmula 1 que bate palma para os fins justificarem os meios. Né? O modo como as coisas são feitas importa. O modo como você chega a um resultado importa, porque é esporte. Então, o que aconteceu nesse domingo foi que não teve uma digamos assim, pessoa de bom senso que falou, não, chamar isso de corrida é um atentado ao esporte. Porque você não pode chamar de corrida um evento de 3 voltas onde você não competiu. Como você classifica como corrida um evento onde não houve competição? A Fórmula 1 conseguiu, pela primeira vez na história, chamar de corrida um evento onde as ultrapassagens estavam proibidas do começo ao fim. Não tinha, era proibido ultrapassar. Mas a Fórmula 1 chamou isso de corrida. A Fórmula 1 conseguiu dar
A Fórmula 1 deu 3 pontos em Silverstone para uma corrida de 25 minutos. Em Spa, ela deu metade de 25 pontos para uma corrida de 3 minutos. Tamanha é a idiosincrasia do negócio, Bruno Aleixo. Foi o menor, eu até escrevi sobre isso, foi o menor grande prêmio da história da Fórmula 1. Não só no cronômetro, moralmente, eticamente, foi o grande prêmio mais apequenado da história da Fórmula 1, porque não houve competição. E os caras, para cumprir contrato, para não devolver dinheiro para quem... Né, podia até não devolver o dinheiro inteiro, devolve uma parte, dá metade do ingresso o ano que vem, faz alguma coisa, mas não chama isso de corrida, porque aí judiou da nossa inteligência, Bruno Aleixo. Só uma coisa que me deixa assim muito... não sei qual palavra usar, mas curioso para saber como vai se desenvolver é o seguinte, né? A Fórmula 1 está realizando o seu melhor campeonato em anos. Ó, quantos anos a gente está aqui esperando um campeonato desse, né? Com 2 pilotos disputando o título. Quantas semanas a gente ficou aqui falando da expectativa que a gente estava para o Grande Prêmio da Bélgica, né? Como um mês para não ver uma corrida. Exatamente. Aí você espera um mês para não ver uma corrida, né? Como que a Fórmula 1 quer renovar público fazendo uma pataquada dessa, né? Porque nós, velhos, um dia a gente vai deixar esse plano, né? Mas a Fórmula 1 vai continuar existindo. Ela precisa de fãs novos. Como que você pode convencer um fã novo a gerar toda uma expectativa em cima de um campeonato que chegou até a metade, sendo espetacular, a pessoa fica esperando a corrida na Bélgica, numa pista sensacional, para ver os dois postulantes ao título se digladiando, com o plus que foi o Russell se metendo no meio no sábado. Quer dizer, seria uma corrida sensacional e a corrida não acontece. Eles tomam a decisão de simplesmente fingir que teve uma corrida. Bruno Aleixo, me impressiona, indo na linha do que você está falando, a capacidade da Fórmula 1 de se auto-sabotar. Né? É de tempos em tempos. Né? A Fórmula 1 consegue ter uma capacidade incrível de se auto-ferir, de se auto-mutilar. Né? É o cara que não aceita briga na pista e fica punindo o cara que tenta ultrapassar, que dá um encostão no carro, os caras vão lá e punem. É uma questão como o Grande Prêmio de Indianápolis em 2005, que poderia ter sido resolvida com mais bom senso e foi totalmente virou uma politicagem danada. A Fórmula 1, ela se auto-machuca. E é impressionante, como você está dizendo, num momento que ela estava vivendo, eu usei a palavra sublime, pós-Silverstone, apesar do acidente, divergimos sobre o acidente, mas o momento da Fórmula 1 era sublime, porque tinha sprint, tinha briga pelo Campeonato Mundial, tinha debate sobre toque, o momento era positivo. A Fórmula 1 ela consegue, de tempos em tempos, se autoferir. E a Fórmula 1 consegue uma coisa que para mim é única, Bruno Aleixo. A Fórmula 1 tem a capacidade de imprimir na sua história, no seu livro de história, resultados mentirosos. Né? Você pega lá quem foi o vencedor da Singapura 2008, está lá o Alonso, que é uma mentira. Aquela corrida foi roubada. O Alonso não podia jamais ser o vencedor daquela corrida. Mas a Fórmula 1 está lá, no livro de história da Fórmula 1. O menino Francisquinho, a neta do Adalto, vai olhar daqui a 20 anos. Vamos pegar aqui as estatísticas da Fórmula 1. Quem ganhou o Grande Prêmio da Bélgica de 2021? Vai estar lá Verstappen. Não é verdade. Não houve corrida. Não houve vencedor. Jamais poderia ter havido um pódio, uma declaração de vencedor. Porque não houve. Então a Fórmula 1, ela tem a capacidade de colocar de machucar os seus próprios dados estatísticos, porque está cheio de mentira lá. Fora um monte de vencedor que não é vencedor, né? Que cruzou a linha em primeiro, mas porque a equipe pediu para inverter. Enfim, então existem uma série de resultados na Fórmula 1 que você vai pesquisar no futuro e não são realidade, não são aquilo que aconteceu. É uma capacidade única. Ô Bruno, não sei se você reparou, mas eu nem mandei Power Ranking, né? Eu ia perguntar isso. Como que a gente vai dar as notas no Power Ranking? Porque eu estava aqui pensando, vou dar pela classificação. Eu pensei a gente conversar sobre isso, mas a minha opinião é que a gente não devia fazer. Né? Retaliação à palhaçada que nós fomos obrigados a... isso aí, resistência. Adalto, eu concordo, eu não apito nada de Power Ranking, mas só registrar que eu acho que seria um protesto interessante vocês não darem nota, é isso mesmo. Mostrar para o público que não houve corrida. Não houve corrida.
Ou dá zero para todo mundo, né? Ou dá zero para todo mundo. Zero para todo mundo. Os pilotos merecem zero, na minha opinião, porque não teve um puto que falou assim, eu não vou participar desse negócio, porque poderia, né? O Hamilton poderia ter falado isso, poderia. Ele tem 7 títulos de campeão mundial, né? E o campeonato, querendo ou não, contaram os pontos, né? Quanto deu de metade dos pontos? Metade dos pontos. Metade dos pontos. Ficou ruim para o Verstappen, né? Porque ele acabou descontando uma diferença menor do que poderia se tivesse tido a corrida inteira, né? Ô, Adalto, das suas informações dos bastidores aí, o pessoal ficou felizão ou ficou triste? Não. Eu até coloquei no Twitter, porque quando o negócio não começava, eu estava aqui no computador vendo pelo F1 TV e tentava mandar umas mensagens lá pro Mate e pro Dude. O Mate, você viu, eu coloquei no Twitter o que ele escreveu, entendeu? Ele falou, eu simplesmente dei um Ctrl+C, Ctrl+V no que ele falou, e depois no Mate também, e depois eu não falei mais com eles, eu mandei, mas não responderam mais. Mas o Mate estava puto da vida, achando que aquilo era coisa de marica, né, para não falar outro nome. E o Dude falou, isso aí não existe, isso aí é uma coisa ridícula, entendeu? Eles não estavam gostando também, entendeu? Agora, eles são caras que são racers, são caras que não são chefes de equipe, nada. Eles vão lá para correr, entendeu? Eles querem correr. Eles trabalharam para deixar o carro o melhor possível, queriam correr. Os dois achavam que os pilotos deles iam ganhar a corrida, entendeu? E é isso. Ficaram bem decepcionados mesmo. E não sei se vão querer falar sobre isso mais, né? Mas foi isso. Foi isso. O que mais machuca, eu acho, o fã de Fórmula 1 é a tentativa de enganar, né? Porque, como eu falei, até a hora que os carros foram para a pista, como eu achei, por isso que eu não estou culpando tanto os pilotos, embora eu concorde. Pilotos ativos faz bem para o automobilismo. Você imagina o Nick Lauda aceitando uma coisa dessa? Não, lógico que não. Nick Lauda na cara dos caras. Mas vamos lá. Aceitar o quê? É aí que eu tô querendo chegar. Porque na hora que a Fórmula 1 voltou para a pista, vocês estão falando aí que algum de vocês dois aí gritou, vai largar. Eu achei que fosse para tentar largar. Eu embarquei nessa. Então eu não posso acusar os pilotos de hipócritas se eu achei que eles fossem voltar para largar. Mas e o pódio? O que ficou escandaloso, vou chegar lá no pódio, o que ficou escandaloso é que se a Fórmula 1 quisesse tentar realmente, ela ficaria na pista mais vezes, mais voltas, melhor dizendo. Agora não, ela cumpriu 2 voltas, ou seja, ela cumpriu o que o regulamento manda e voltou para o box, ou seja, foi claramente, eu comecei a me incomodar, eu falei, mas peraí. E o Hamilton tem um rádio valioso. Na hora que ele senta no carro, ele fala assim, mas a chuva não melhorou. Vocês têm certeza que é para voltar? Ele questiona. O Hamilton, Bruno, eu acho o seguinte, eu não discordo que se um piloto não fosse para o pódio, eu aplaudiria. Para deixar claro. Mas o Hamilton já disse, o ativismo dele não será um ativismo de confronto no sentido de não farei. O Hamilton vai para a Arábia Saudita. Embora ele seja muito contra correr na Arábia Saudita. Então, na minha opinião, ele foi para o pódio. Mas eu fico com medo, Bruno Aleixo, apesar de, vou dizer pela 20ª vez, se não fossem, eu aplaudiria. Mas de isso não apagar as declarações do Hamilton, que para mim são muito valiosas. É dinheiro que falou mais alto, vamos devolver, porque quando o Hamilton fala, tem um eco. Vamos devolver o dinheiro para o público, é valioso, tá certo. Tudo bem, poderia não ter ido para o pódio mesmo, não poderia, concordo. Mas eu não acho que invalida a postura, porque a gente se acostumou antes da era Hamilton. Eu acho que só se a gente voltar lá no Nick Lauda, que aí tem um gap muito grande, de pilotos cordeirinhos, caladinhos, que só reclamam quando são prejudicados, quando é uma decisão contra... Hoje não, hoje a gente tem pilotos que falam, o Vettel falou bem, é uma piada eu ganhar, o Vettel falou, é uma piada eu ganhar, e o Vettel estava em 5º, gente, o Vettel foi premiado como 5º, e ele falou, é uma vergonha eu ganhar ponto. O Zac Brown também, para mim, tá certo. O Zac Brown chegou assim, com o Ricardo e falou, não pode ser chamado de corrida. Então, eu acho que as vozes estão corretas. Só isso que eu queria deixar registrado. Eu acho só o seguinte, se fosse o Hamilton, o que eu faria é o seguinte, eu com meus 7 títulos mundiais,
O que eu faria é o seguinte. Então tá, vocês estão cumprindo o regulamento? Sim, estamos cumprindo o regulamento. Então o que o regulamento aí fala sobre pódio? Não, você tem que subir lá e pegar o troféu. Beleza, eu subiria lá, pegaria meu troféu e ir embora. Eu não ia estourar champanhe, dar sorrisinho e ficar para depois da entrevista falar, tem que devolver o dinheiro. Porque aí eu acho que ele fez um papel muito ridículo para quem se posiciona tão fortemente em relação a todas essas questões. A entrevista dele foi valiosa? Foi. Mas ele não podia ter feito... Nenhum dos três podia, mas eu acho que o Hamilton é pior ainda. É verdade. Porque o Hamilton é heptacampeão, ele manda e desmanda naquele negócio. Ele poderia simplesmente ter subido lá e falar assim, me dá aqui meu troféu, eu vou embora pro hotel e acabou. É verdade. Eu só não acho que isso ele merece ser fuzilado por causa disso. Mas você tem razão. Poderia não ter. Eu entendi o seu raciocínio. Recebe o troféu, porque se ele não for no pódio. Só lembrando o seguinte: eu não estou dizendo que ele é o culpado principal. Mas eu acho que ele, como campeão do mundo. A crítica é válida. Sim, a crítica é válida. A crítica é bem feita. É só assim: existe a questão do pódio e a questão da multa, né? Se não for pro pódio, a multa. Paga. A equipe pode mudar. Você lembra que na Áustria 2002, a punição da Ferrari não foi para o jogo de equipe, foi pela inversão do Barrichello com o Schumacher. O tamanho é ridículo. Mas o ridículo é tão grande, Bruno, você tem razão, mas o ridículo da regra é tão grande que se os pilotos tivessem cumprido 32 voltas de pé embaixo ou 32 voltas na chuva, no perigo, eles teriam recebido os mesmos metade dos pontos do que 2 voltas de apresentação. Olha o tanto que é ridículo o regulamento. É ridículo o regulamento, né? Eu queria falar uma coisa, o Adalto, o Fábio acho que não viu essa parte, mas a transmissão da Band, precisa falar isso aqui, né? É uma coisa, foram 4 horas de evento, né? E eles cobriram as 4 horas. Eles saíram alguns buracos, porque na hora que não estava acontecendo nada, eles tinham lá a programação deles, a Fórmula 1 na Bandeirantes é dentro de um outro programa, lá, Show do Esporte e tal. Eles cortaram em alguns momentos para fazer colocar as reportagens lá que eles tinham e tal, mas a informação ficou na tela o tempo inteiro. Eles estavam, toda hora que tinha uma informação nova, voltava a Fórmula 1 e tal, então precisa fazer esse reconhecimento. Então não foi você está dizendo que não foi um abandono completo de não, eles não, pelo contrário, até eles foi até uma transmissão muito presente, assim, eles realmente ficaram quase que, sei lá, dos 100% do tempo, eles ficaram 85% mais ou menos do tempo ligados lá na Fórmula 1. Então, merece esse reconhecimento também, né? E como eles estão valorizando ao vivo com a repórter lá dentro da pista, mostrando os bastidores e tal, eu tinha muita informação, então precisa fazer esse reconhecimento também. Isso eu já achei que tinha pouca informação, porque eu estava com a TV ligada lá porque tinha informação lá na sala de TV e estava no F1 TV aqui. A diferença assim de informação é absurda, né? Não, mas aí não, pera. Então, peraí, antes de você falar, deixa eu terminar aqui. Eu não estou elogiando a repórter em termos de qualidade de informação, isso não. Estou dizendo assim, ela esteve presente o tempo inteiro, né? Participando do evento o tempo inteiro, ao vivo e tal. A qualidade do que ela traz de informação é outra história, né? Não estou falando da qualidade de informação da transmissão, não, que também é outra história. Estou dizendo eu quero falar da transmissão inglesa, mas deixa o Adalto falar primeiro da transmissão nacional aí. Não, eles ficaram lá, como o Bruno falou, às vezes eles mostravam outra coisa, porque mostra vários esportes ali, eles têm uma programação que eles tinham que mostrar, então, mas voltava toda hora, ficava lá 15 minutos, saía, voltava, entendeu? Então, eles não abandonaram, né? Não abandonaram. A qualidade da informação, como disse o Bruno, a qualidade da informação, assim, frente à qualidade de informação da F1 TV não tem comparação. Eu coloquei no inglês na F1 TV. Você pode, quem tem F1 TV sabe o que eu estou falando. Você pode escolher várias narrações ali. Eu coloquei na narração inglesa, né? E eles iam falando tudo muito antes, entendeu? Que ia acontecer, eles falavam bastante antes, né? Coisa que eu não conseguia ouvir aqui a transmissão brasileira falando, e já que eles têm alguém ali, eu acho que essa pessoa que está ali, não precisa ficar agora está chovendo menos, agora está chovendo mais, agora está chovendo menos, agora está chovendo mais, agora está chovendo muito, agora está chovendo bastante forte, agora parou de chover, agora está chovendo menos, sabe? Não precisa de uma pessoa para ficar falando isso, entendeu?
Precisa de uma pessoa para ficar falando, ó, não vai ter corrida, vão dar 2 voltas, ó. Estão vendo aqui, falei aqui com o diretor, eles estão pensando em não fazer a corrida ou meter um safety car, coisa que, né, eu acho que poderia ter sido feito, mas talvez tenha alguma restrição, não sei. Também não estou aqui criticando a pessoa, eu não sei se essa pessoa tem algumas restrições que outros não têm. Aqui em Interlagos você tem algumas diferenças entre as emissoras que cobrem, né? Algumas podem umas coisas, outras não podem, eu não sei como que é lá, entendeu? Isso é uma coisa que existe na Fórmula 1 que as pessoas não sabem, né? Aqui em Interlagos, por exemplo, a Globo mandava e desmandava, né? Enquanto outras emissoras de televisão também, rádio, jornal, site, tudo, é muito mais restrito, entendeu? Então, eu não sei se lá, como a corrida estava sendo na Bélgica, eu não sei se ela tinha restrições que aqui eu sei que existem para outras emissoras. Eles têm restrições por causa da pandemia, né? Então, os repórteres da Sky eles são obrigados a não se movimentar tanto como eles poderiam. Na hora da corrida não pode se movimentar muito, né? Mas nem na classificação agora eles estão podendo se movimentar por causa da pandemia. Deixa eu só dar também fazer um registro aqui da transmissão da TV inglesa, da Sky. Eu também acompanhei Sky e F1 TV, e tem um momento que a F1 TV até troca o áudio, né? Ela passa do áudio que é da Sky, passa para o áudio do Pit Lane Channel, né? Que é o canal exclusivo da F1 TV, porque a Sky começou a colocar ali umas reportagens, enfim, uma reportagem com o filho do Schumacher andando no carro do Schumacher, de 91, na Bélgica, onde estreou, enfim, foi ali inserindo algumas coisas na... Aliás, ele correu com capacete igualzinho, né? Muito bonito, aliás, lindo. Bonito, belo capacete, parabéns. Não correu com o capacete, né? Não correu. Não correu. Desculpa, ouvinte. Desculpa. Usou o capacete. Usou o capacete. Mas, enfim, Bruno, eu só queria, assim, se eu tivesse que fazer um power ranking de transmissões... aliás, eu gostei dessa ideia, hein? Um power ranking de transmissões. Eu queria dar 2 notas, a nota 10 e a nota 0 para a transmissão da Sky da Inglaterra. Porque a nota 10 é para cobertura de transmissão mesmo, da transmissão ativa. Né, das discussões, não só da prova, mas do questionamento de quando a prova começou ou não, trocando ideia com gente da FIA, inserindo ali informações que vinham diretas para eles, questionando por que a corrida não começou, porque houve essa grande questão envolvendo o Sérgio Pérez. Os carros largam para a volta de apresentação, mas a corrida não começa oficialmente, o cronômetro não dispara. Então, essa foi a grande dúvida. Por que o Pérez não pode voltar se o evento não começou? Aí o Michael Masi foi consultar o regulamento lá com o pessoal da Fórmula 1. Enfim, ficou todo aquele imbróglio que no final até pôde. Não, pode consertar. E aí ficou o questionamento. Por que o evento não começou se os carros já rodaram? E isso foi muito bem coberto, foi muito bem analisado, foi muito bem destrinchado pela equipe. Então essa é a nota 10. A nota 0 é porque a TV inglesa ela foi o ápice do que ela sempre foi. Ótima de informação, 0 de crítica. Porque aí na hora que o Grande Prêmio acabou, trataram como, olha, é assim, tem que ser assim, nossa, congratulations, Verstappen. Por isso que eu estranhei quando você falou que a imprensa estava entendeu? Para mim... Não, mas eu fiz essa... Não, mas vamos lá, televisão, tô falando da Sky agora. Tá. A Sky, nota 0 para crítica ali após corrida. A imprensa escrita, essa passou a segunda-feira, você deve ter visto, metendo a lenha, como tem que meter. Né? Usando a palavra farsa, que é uma palavra forte, comercialmente falando, a Fórmula 1 estar nas manchetes associada à palavra farsa. Nós usamos também. Isso no mundo comercial de hoje é uma pessoa. O que a gente viu de piloto quando estourou a pandemia, naquela onda dos videogames, né? As categorias faziam as suas corridas de videogame. A gente teve piloto perdendo emprego, piloto sendo demitido, piloto saindo de equipe, porque simulavam que pilotavam, porque fez batida de propósito, porque era videogame. Ou seja, as empresas hoje, elas não querem de maneira nenhuma serem associadas à palavra farsa. Por isso que eu estou dizendo, a Fórmula 1 apanhou, entre aspas, e é bom que apanhe, porque a imprensa está... Esse é o papel da imprensa, é bater, é criticar o que está errado. Não é falar mal por falar bem, igual o Bruno citou, elogiar porque cumpriu o regulamento sem nenhuma análise crítica do torcedor, do esporte que foi ferido. A parte da imprensa é cutucar o erro, é cutucar o problema, é ir a fundo, cavar, para que se mude. Então, mas a televisão, inclusive a televisão, até printei, coloquei lá no meu Twitter, acho que o Bruno viu,
essa questão de colocar lá o prêmio de melhor volta, né? Que é uma coisa contratual também. Tem o contrato com a DHL, que obriga a ter uma melhor volta. Então, a cegueira por contratos leva a televisão inglesa a colocar volta mais rápida. Nikita Mazepin, 3 minutos e 18. Volta mais rápida numa corrida sob safety car. Eu vivi para ver isso. E vocês não sabem, né? A gente tem um bolão no Auto Racing, né? Tem um bolão da Fórmula 1, que antes a gente já torneio de Fórmula 1, tem mais de 2.000 pessoas participando. A gente teve que colocar o resultado lá, inclusive com melhor volta para o Nikita Mazepin. Ou não colocava nada, entendeu? Como é oficial, a gente foi obrigado a colocar. Então, é uma coisa bastante ridícula. Acho que espero que a Fórmula 1 tenha aprendido, né? Aprenderam, Adalto? Já tem reunião da FIA com as equipes. Eles é o que eu acho. A repercussão, quando é negativa, ela muda. A repercussão do Vettel em 2019, naquela questão do Canadá, foi tão negativa que os caras mudaram a Eu acho que tem que mudar esse Michael Masi. Esse cara não serve. Esse cara não consegue administrar nenhum problema de maneira minimamente decente, entendeu? Todos os problemas que a gente teve foram gerados, foram mal administrados por ele desde a primeira corrida, quando ele mudou a regra no meio da corrida, né? Então o Verstappen não ganhou a corrida porque ele mudou a regra no meio da corrida, uma regra que ele tinha mudado antes, porque a regra era aquela. Ele mudou a regra antes e no meio da corrida ele desmudou. Quer dizer, começou ali aquela palhaçada e só foi indo palhaçada até agora. E agora tem mais uma acusação aí da Red Bull em relação ao motor Mercedes. Vamos ver como eles vão administrar isso, né? É uma coisa que a gente já tinha falado antes de começar o campeonato, que a Mercedes tinha. Agora que a Red Bull descobriu que deve estar funcionando, porque antes do campeonato a Mercedes não sabia se ia funcionar, e agora que a Red Bull tem um monte de engenheiro da Mercedes lá, que deve ter falado para eles que está funcionando, a Red Bull pediu uma verificação do motor para a FIA da Mercedes, porque a Mercedes estaria refrigerando o ar antes de entrar na câmara de combustão, não é? O ar que vem de fora, não o que vem da turbina, porque o que vem da turbina ele já passa pelo intercooler, já vai resfriado, né? Mas o ar que vem de fora, entendeu? Então, essa notícia é de hoje e é isso. Quer dizer, vamos ver agora como eles vão administrar isso. Eu já queria até dar minha opinião isso aqui. Isso é completamente legal, né? Isso é completamente legal, porque não tem nada no regulamento que diga que não pode fazer isso. Então, vai chover pergunta sobre isso aqui quinta-feira, já estou até vendo. Isso é legal. Não está escrito no regulamento que você não pode resfriar o ar que vai para a câmara de combustão. Não está escrito isso. Tem um sensor ali que mede a temperatura do ar. É isso que tem. Olha, só para vocês saberem aqui, ó, próximo domingo, então, né, o GP da Holanda, né, essa Fórmula 1 aí estará de volta à pista e tem a previsão de chuva. Previsão de chuva. Será que vamos ter corrida? Será que vamos ter corrida? É importante só dizer duas coisas a respeito disso, né? O Grande Prêmio da Holanda já nesse final de semana pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Pode ser muito bom, tendo uma boa corrida, vai apagar essa mancha negativa. Esse é o lado bom. Agora, a imprensa, que eu estou dizendo aqui, não pode esquecer o que aconteceu. Tem que continuar em cima e essa reunião que foi prometida, o que saiu, o que vai dar, porque senão o lado negativo de ter uma boa corrida em Zandvoort, não, meu Deus, hein? Quem acha que Hungria é travada, vem aí Zandvoort, hein? Vamos lá. Mas tem curva de alta, mas é travadíssima. Mas tem vamos curva de alta inclinada, né? Vai ter a curva inclinada no final, é mesmo. Eu tava falando até aquela que é lá na ponta do circuito, nem estava duas curvas inclinadas. Tem duas curvas inclinadas. Então, se essa corrida for boa, é legal para apagar a imagem, mas essa corrida boa não pode apagar o que aconteceu na Bélgica e principalmente um processo que tomara se inicie de uma devolução parcial de valor de ingresso ou de um crédito para a corrida do ano que vem, enfim, para compensar quem foi para a arquibancada, não viu corrida, até aí eu até entendo, o clima pode fazer isso, mas teve um fingimento de corrida, aí já é problema, a Fórmula 1 tem que resolver isso. Importante isso que você falou, porque o que tem de gente também falando assim, tá vendo, vocês ficam pedindo para ter corrida na chuva e olha o que acontece, ninguém está reclamando, né? Assim, corrida na chuva acontece
acontece, vai continuar acontecendo. Pode ser que uma corrida na chuva não seja realizada, pode acontecer isso tudo. Quem vai num grande prêmio sabe que isso pode acontecer ou não. O que não pode é a Fórmula 1 fazer o que ela fez, do jeito que ela fez, né? Noticiazinhas aqui para a gente caminhar para o final, essa que o Adalto falou, né, do pedido de verificação. O Pérez de contrato renovado, hein? Essa também a gente não falou ainda, né? Meio surpresa, né? Para mim, totalmente surpresa. E já tinha sido renovado há mais tempo, né? Só foi divulgado agora, né? Para mim, totalmente surpresa. Bruno Eu teria esperado mais um pouco. Não sei se está entre as suas noticiazinhas aí, tudo caminha para o anúncio do Russell na Mercedes, vai ser na Itália, para que a Alfa Romeo possa anunciar o Bottas ao mesmo tempo. Tá um zoom esse negócio hoje de Alfa Romeo, né? O Bottas postou uma foto de uma folha com uma caneta, assim, no Instagram dele. O pessoal fala, esse é o contrato com a Alfa Romeo, parará. Para mim tá tudo certo, é Russell na Mercedes. Para mim o anúncio só está sendo seguro para ser na Itália e a Alfa Romeo capitalizar a italiana que é. É que eles estão falando que a Alfa Romeo o que eu vi a Alfa Romeo vai ter o Bottas, o De Vries, o segundo carro, essa é a notícia que eu vi hoje, com o motor Mercedes. Não sei se seria possível. Aí a Mercedes vai estar fornecendo para 5? Toto Wolff já disse que é 4. Peraí, vamos lá. Mercedes, Aston Martin, McLaren, Williams, e aí vai para uma quinta? Ou vai abandonar o Williams, né? A gente não sabe isso também, né? E aí o Williams seria o quê? Eu não sei. Aí você já não, tá agora você fala. Aí eu não sei. Alpine, será? Alpine seria um casamento bom para os dois, talvez, né? Talvez. Não, eu não tenho essa informação, mas essa do Russell na Mercedes e do Bottas na Alfa Romeo, esse foi o primeiro lugar do mundo que deu isso há 2 meses atrás. E o De Vries na Alfa Romeo, você acha que procede ou vamos de Giovinazzi mesmo? Olha, não sei, eu não sei. Isso aí seria um chute. Eu não renovaria com o Giovinazzi, eu acho que ele já está lá há um tempo e não mostrou nada até agora, né? Então eu não renovaria. Eu colocaria o De Vries ou, sei lá, qualquer outro. O Giovinazzi não serve, na minha opinião. Especulações, né? Sobrou agora, um tempinho, né? Há uma grande chance do Alex Albon estar voltando, né? O Alex Albon pode estar voltando para a Fórmula 1, talvez na Williams. Eu vi isso também. Pode ser que ele esteja voltando pela Williams. Sobrou um tempinho para falar de moto, né? Temos que falar da MotoGP também, né, Fábio? Do vitória lá do Fábio Quartararo. Eu vi uma imagem do Mark Marques levando um tombo no treino, né? Deu aquele medinho, né? Que todo mundo estava, aconteceu, né? Ele caiu só no Maggots Beckett Chapel. Só ali. Ele fez uma linha reta naquela curva ali, com a bunda no chão, né? Passou direto. Assim, não, ele sai rolando, Bruno, porque é o seguinte, o problema no ombro dele é tão grave que ele, quando cai, ele tem que fechar. Ele não pode abrir, porque se ele abre, a carreira dele pode acabar. Porque ele ainda está em recuperação. Então, isso é sério mesmo. Ele cai e ele tem que fechar. Então, por fato dele cair ali na entrada da Maggots, que é uma entrada de altíssima velocidade, e o fato dele ter que fechar o corpo, ele sai rolando. E aí entra areia no olho dele, e ele tem que ir para o hospital limpar o globo ocular. Enfim, eu não vou descrever como é uma limpeza de globo ocular, nunca passei por isso, mas se alguém estiver comendo, vai ter uma indigestão, então eu não vou descrever como fazem, mas o Marcos teve que fazer. Fala, Dalton, você chamou ele. O que eu mais gostaria nesse momento, né, como Auto Racing, seria ter o contato do Mark Marques e perguntar para ele o que ele achou da Fórmula 1 não ter corrido domingo. Para qualquer um da MotoGP. Era o que eu mais gostaria agora, desse momento. Se ofereceria uma coluna para ele escrever só sobre isso, né? Qualquer piloto da MotoGP. Uma coluna. O que você acha disso? Qualquer piloto da MotoGP, eu acho que, enfim, né, teriam ótimas. A MotoGP fez uma corrida absolutamente saborosa em Silverstone, Bruno Aleixo. Não choveu, sem precisar de chuva, a MotoGP conseguiu botar pela primeira vez em mais de 40 anos, ou em quase 40 anos, enfim, 72 para cá, fazem as contas vocês aí, 50, quase 50 anos. A MotoGP conseguiu botar 6 montadoras diferentes nas 6 primeiras posições. Primeiro pódio da história da história recente da Aprilia, que corre com concessão
é isso, né? Pode testar mais, porque entrou depois, enfim, olha o trabalho de equalização, como vai dando resultado. A Aprilia que já deve ter o Viñales, Maverick Viñales, demitido pela Yamaha, que sabotou a própria moto, deve estrear na Yamaha. Olha, o universo da MotoGP é muito legal, Bruno. Ao mesmo momento em que a Fórmula 1 fazia a farsa que fez, o BT Esportes da Inglaterra fazia uma entrevista com o Lin Jarvis, que é o chefão da Yamaha, e a sinceridade do Lin Jarvis. Ô, Lin Jarvis, quem que você vai pôr no lugar do Viñales? Olha, estamos olhando o Franco Morbidelli, queremos o Franco Morbidelli, deve ser ele para o ano que vem. A franqueza dele. Você está conversando com o Dovizioso para voltar para a Yamaha B? Sim, estou conversando com o Dovizioso, não tem nada assinado, mas... Então, Bruno, é um universo completamente oposto. Enquanto a Fórmula 1 fingia que tinha corrida, a MotoGP não só fazia uma bela corrida, mas numa entrevista para a TV inglesa, teve uma entrevista do Rossi, mas fantástica, Adalto, inclusive, até lembrei de você, eles chamaram o Rossi para entrar no prédio do BRDC, né, o British Drivers, Clube de Pilotos da Inglaterra, BRDC, a sigla em inglês, e o Rossi, ele é membro honorário, ele é um dos pouquíssimos não ingleses que está nesse clube, porque é o Rossi, né? Lógico. E aí o Rossi entra no prédio do BRC e tem lá 3, 4 placas com todos os pilotos com os quais o Rossi competiu. Todos. Pode ser um pilotinho. Pode ser um pilotinho de fez uma corrida só. E aí a Suzy Perry, da TV inglesa, falou pro Rossi assim: ô Rossi, quem que você aponta aqui? Aponta aí alguns que te marcaram, que te chamaram a atenção. Depois ela até força para ele falar do Mark Marques, mas daqui a pouquinho eu conto. E o Rossi vai escolhendo alguns do passado. Esse aqui era muito legal, esse aqui era chato. E aí o Rossi aponta para o Alexandre Barros e fala assim: eu aprendi muito com esse cara, a frear e acelerar a moto. Eu me assustei, eu sempre tive o maior respeito pelo Alexandre Barros. Nós já falamos dele aqui, né, Adalto? Mas ver o Rossi escolher o nome dele numa lista gigante e falar assim: eu aprendi com esse cara. Olha que tamanho tem esse Alexandre Barros. Puxa vida, você sabe que tem uma pista talvez mais bonita da MotoGP na Austrália, né? Ah, sim, Phillip Island. Sim. Phillip Island, que tem uma reta enorme, com uma freada muito difícil no final, e lá o Barros freava melhor que o Alexandre Rossi. Sim. Ele ganhou, inclusive ele ultrapassou o Alexandre Rossi ali umas 4, 5 vezes numa corrida, em 2 corridas. Eu acho que o Rossi, quando falou isso, deve Valentino, né? Lá de Valentino. Você falou Alexandre. Tem Alexandre Barros, Valentino Rossi e Alexandre Rossi na Indy, né? Esses dois são velhos. Mas que bacana o Valentino ter feito isso, hein? Que legal. Não, Adalto, não sei se você se lembra, na MotoGP em 2002, o Valentino tinha uma moto de 4 tempos, se não me engano, o Alexandre Barros só de 2. No final do ano, com o Valentino já campeão, a Honda decidiu dar a moto de igual para o Alexandre Barros. Isso. Ele e o Valentino criaram um campeonato de 4 corridas e a imprensa comprou isso e virou um campeonato de 4 corridas. Que são os dois. Eu acho que o Rossi ganhou por 1 ponto, mas o Rossi falou assim: agora ele tem a moto igual a minha, vamos fingir aqui que começa um campeonato, zerar os pontos, claro, de brincadeira. E eles fizeram isso mesmo. Cada corrida eles iam brincando, computando, falando. É por isso que o Valentino é esse ídolo todo, né, meu? É isso. Adalto, tem que trazer esse tipo de coisa, né? Tem que trazer o Barros, hein, Adalto? É verdade. Tem que trazer o Barros para conversar com a gente. Vamos tentar falar com ele. Só para matar a questão da MotoGP, o Valentino muito homenageado em Silverstone, arquibancadas muitas. Não estou falando aquela arquibancada comercial, não, que é toda vestida, não. Espalhado pelas arquibancadas, muita bandeira, muito boné do Valentino Rossi. Os ingleses são diferenciados mesmo, homenagearam. Tinha uma inscrição na pista Grazi, Vale, né? Obrigado, Valentino, gigantesca. Então, o Valentino passou por uma pista icônica e recebeu a homenagem do tamanho que merece. Fez uma corrida horrorosa. Foi péssima a corrida dele. Estava em 6º no começo da prova e despencou para 18º. É uma pena, é muito ruim ver ele passando por isso. Mas a corrida foi boa, Bruno Aleixo. O Mark Marques não só caiu nesse tombo que você falou, mas cometeu o impropério de cair na primeira volta e levar o Jorge Martin. Culpa totalmente dele. Empurrar o Jorge Martin para fora da prova. O próprio Marques falou: eu errei, a culpa é toda minha. Eu já falei aqui no Loucos, o Marques agora cai. Este novo Mark Marques é o Mark Marques que cai. O antigo Mark Marques jamais caía. Então essa é a realidade agora. Ele não é o mesmo Mark Marques. O Paul Espargaró, companheiro de equipe dele, fez a pole.
mas também não conseguiu vencer. O ano é do Quartararo. O Quartararo está sobrando na turma, está com 67 pontos de vantagem. Enfim, é caminhar para o título para o Quartararo, que está fazendo um excelente ano na Yamaha. Muito bem, pessoal, é isso aí. A gente, olha, quinta-feira a gente vai gravar aqui a edição de perguntas, né? Eu aconselho quem quiser fazer pergunta, entrar mais cedo lá na página e fazer, porque eu acho que vai ter muita pergunta. A gente vai ter que dar aquela encerrada, né? Estou curioso com o tamanho do programa. Aliás, já passamos de 45 minutos hoje, não? Acho que sim. Eu vou te falar, viu? É difícil, viu? É difícil gerir os revoltados, né? Como é complicado. É difícil. Eu preferia gerir piloto de... É melhor de administrar piloto de Fórmula 1 que aceita qualquer coisa. Ah, vai pro pódio, o cara vai. Gente revoltada é muito difícil, pelo amor de Deus. E solidarizo aos ouvintes que protestaram, Nishan Capuji liderando a fila. Como é que esses dois têm moral de reclamar de uma corrida de Fórmula 1 de 3 minutos, fazendo programas de 45? É uma cinta. O Nishan também perguntou se o Fábio teve que assistir 40 minutos de reprise para poder descobrir que a Fórmula 1 não teve 40 minutos? 40 minutos não, 4 horas. Ô Fábio, no domingo, enquanto a gente estava lá no Twitter e a corrida aí não começava, alguém falou, vocês vão avisar o Fábio? Foi o Nishan. Foi o Nishan. Vamos esperar ele baixar tudo. Ah, foi o Nishan que falou? Foi o Nishan, então eu cancelo. Acabei de cancelar meu apoio ao Nishan. Vou bloqueá-lo no Twitter. Olha aqui, o senhor Nishan Capuji, me avisar ou não é uma opção desses caras, tá? Porque evitar spoiler é pro bom e pro mal, tá? Então me avisar não é uma opção. Eu vou assistir tudo sempre. Os caras deixaram ele baixar 4 horas de torrent para assistir uma corrida que não... Claro, como não? Ora, é minha obrigação assistir. Olha aqui, eu tenho 2 podcasts para fazer, meu amigo. Você acha que eu vou falar assim, não vou assistir? Tem que assistir para saber o que aconteceu, como que foi desenrolado, ora bolas. Pessoal, é isso. Vocês não se esqueçam do nosso joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de entrar cedo na página para fazer as perguntas, porque vai ter muita pergunta. E na quinta-feira, então, a gente grava aqui a edição número 152 para responder aí as perguntas que certamente virão. Não é isso? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!